Fala galera rubro-negra, e aí, beleza? Empolgadíssimos com a atual situação do Sport, iludidos ao extremo. Essa é a nossa situação. Mais uma vitória do Sport, né? Nessa sequência aí invicta, já são 9 jogos sem perder. 9 jogos, meus amigos. 9 jogos sem perder numa Série B, para quem quer subir, excelente. E é isso aí, vamos embora comentar, né, sobre Novo Horizontino 1 e Sport 3, isso mesmo. O Sport foi lá dentro de Novo Horizonte e deu no líder, lapada no líder, que vinha invicto em casa, viu? O Sport foi lá e balão. Falando sobre o jogo em si, né? Foi um jogo bem diferente. Eu fiz uma live, né, na página que eu participo, um dia antes da partida, na quinta-feira. Eu fiz a live com o torcedor do Novo Horizontino pra gente falar sobre a partida e tal. E eu falava pra ele que, na minha visão, esse jogo de sexta-feira passada seria um jogo, na visão do Sport, seria um jogo como foi contra o Mirassol. Um jogo que o Sport foi de boa para a partida, sem botar o pé no acelerador e meio que administrou o resultado. Então, na minha visão, o Sport iria fazer a mesma coisa lá em Novo Horizonte. Por quê? Não tinha desespero, né? Até porque o grande objetivo é o acesso e a pontuação do Sport é boa, já é boa, vem uma sequência positiva, né? E vai vir a sequência aí dos 3 jogos em casa seguidos. Então, na minha visão, o Sport ia tranquilo, sem afobação, na tranquilidade, para tentar ver o que dava. Se viesse a vitória, ótimo, como veio. Mas também se viesse um empate ou até uma derrota, na minha visão, estava na conta. Então eu falei isso para ele, né, que a minha expectativa era essa, o que eu esperava pro jogo era isso. Mas, de certa forma, eu fui surpreendido, talvez você também que esteja assistindo esse vídeo tenha sido surpreendido, com a postura do jogo em si, né, no geral, porque foi um jogo que, se você observar direitinho, foi muito influenciado no início pela questão do vento e da chuva. Porque, se vocês lembrarem, o Sport, infelizmente, teve o azar de perder o cara ou coroa, e aí ficou jogando contra o vento. E aí juntou vento e chuva, meus amigos. E aí foi complicado o início do jogo. O Sport tomando pressão, os caras em cima. Pablo Diego chutando travessão. Isso mesmo, Pablo Diego chutando travessão, quase. Veja só, se você é torcedor do Sport, assim como eu, e conhece a história do seu clube, eu duvido que você não esperava um gol de Pablo Diego. Mas enfim, graças a Deus não veio. Teve até perto disso acontecer, mas não aconteceu. Então, o Novo Horizontino pressionou bola aérea, bola no travessão, chute fora da área, abafando, porque, tipo, Eduardo Batista é inteligente. Então ele estudou o Sport e ele sabia que se marcasse a saída de bola do Sport, o Sport teria dificuldade. Isso já é claro, qualquer time que marcar a saída de bola do Sport e é defeituosa, vai ter êxito em algum momento da partida. Então, de certa forma, eles começaram desse jeito, pressionaram, mas não conseguiram fazer o gol. E aí o jogo foi se desenhando para um cenário que o Sport meio que é como se Pepa tivesse armado uma isca para Eduardo Batista e Eduardo Batista caiu. O jogo foi se equilibrando, até que o Sport, de forma tranquila, foi lá e fez 1-0. Uma bela jogada, trabalhada do Sport, como já vem sendo os outros gols nos outros jogos. Uma jogada construída, trabalhada, de forma consciente. Não foi um bambo, foi de forma consciente. Domingues cruza para Chico, isso mesmo, Chico. Veja que ironia do destino. Chico estava no Novo Horizontino no início do ano, fez um baita Paulistão e o Sport pediu o retorno dele. Ele vem pro Sport, chega para ser banco, né, obviamente, porque Castan e Thierry eram os titulares, de certa forma até dava para entender, e aí com o passar do tempo, Castan cai de rendimento, Chico assume a titularidade e faz 10 jogos seguidos que Chico é titular e jogando muita bola. Spoiler, para mim, tá no pódio dos melhores. Então Chico vai lá e faz um gol, o primeiro gol justamente Chico, que jogou no Novo Horizontino, tem todo esse contexto, enfim. 1-0 Sport. E aí, depois do gol do Sport, o Novo Horizontino sentiu o gol. É como se o Novo Horizontino fosse uma equipe que não tivesse preparada para tomar gol. Ela é tão organizada, tão bem montada, a equipe, que eles jogam de forma assim, consciente de fato, organizada, como eu falei, né? De forma planejada, de que tipo, parece que eles não são preparados para tomar gol. E aí, quando toma o gol, meio que se desespera um pouquinho. E aí, depois do primeiro gol do Sport, a partida que já estava se equilibrando, ficou ainda melhor pela visão do Sport. Porque o Sport botou a bola no chão, porque no início do jogo, se você observar direitinho, no início do jogo, o Sport usou muito ligações diretas. Por quê? Primeiro, para evitar cair na marcação do Novo Horizonte, que tinha estudado sobre o Sport e sabe que a saída de bola é defeituosa, para evitar isso. Segundo, para evitar a questão do vento e da chuva, que estava contra o Sport. Imagina você jogar contra o vento e contra a chuva, meu amigo. A chuva afetou os dois lados, mas o vento não. Então imagina, então o Sport evitou isso e ficou jogando a bola para frente, batendo direta, ligação direta, por mais que lá na frente não estava se ganhando a segunda bola, como diz, né, na linguagem de futebol. Enfim, e aí o Sport, depois de um tempo, chega ao segundo gol, que golaço, meu amigo. Veja só, aquele gol ali, tem que ser emoldurado, meu amigo, emoldurado. Que gol, que gol, que gol, que gol, que gol. Lucas Lima, de forma assim monstruosa, de primeira, recebe o cruzamento de primeira, cruza e Coutinho de primeira, meio que um voleio. Isso mesmo, Coutinho. Isso mesmo, Gustavo Coutinho. Você que criticou Coutinho, que tem que ficar caladinho, caladinho. Brincadeiras à parte,
Eu digo com muita propriedade que eu sou um defensor de Coutinho porque eu acho que é um jogador interessante. Veja só, Coutinho não é nenhum craque, assim como o Zé Roberto não é nenhum craque. Tirando Lucas Lima, Thierry, talvez Tite Ortiz, não tem nenhum craque nesse elenco do Sport. Então, Coutinho é um cara esforçado e sabe fazer gol. Agora ele está em péssima fase. Agora a torcida do Sport crucificou, pegou ele para Cristo, como diz a história, e crucificou ele. É diferente. Então, eu vinha dizendo, eu gosto de Coutinho, tá em má fase, tem que ser banco mesmo. Também não aliso, não passo pano, não. Tinha que ser banco, como estava sendo. Mas aí, meus amigos, Coutinho voltou, parece que acordou. Espero que dessa vez, assim, acorde de verdade. E fique acordado, porque fez um golaço. Que golaço, meu amigo, que golaço. E aí o Sport chega ao segundo gol, e foi engraçado, que quando acabou o primeiro tempo, eu comentando com amigos, né, porque eu gosto de assistir o jogo comentando e tal, sobre a partida, né, o que vai desenrolando sobre a partida, eu comentei, cara, veja o momento do Sport, é tão bom, que a gente assim, não estava jogando tão bem no primeiro tempo. Eu acho que o Sport foi mal até no primeiro tempo, né? Foi mal o que o Sport pode apresentar, mas estava conseguindo vencer por 2-0 a partida. Veja só como a fase é boa, quando as coisas tendem a acontecer, quando as coisas estão fluindo positivamente. Então o Sport foi lá, 2-0 no primeiro tempo, e o Novo Horizontino meio que se ficou atordoado. E aí, no segundo tempo, Pepa volta com o mesmo time. Eu não teria voltado com o mesmo time, por quê? Eu sabia que o Novo Horizontino ia pra cima, eu sabia que ia acontecer exatamente o que aconteceu no segundo. Eu sabia que Eduardo ia pra cima, né? Eduardo, aparentemente, às vezes, parece ser pragmático. Eduardo, que por sinal, digo isso todas as vezes que eu cito ele, sou fanzaço. Pra mim, o melhor treinador da década passada do esporte. Sou fanzaço do trabalho dele. Inclusive, em 2025, quem sabe? Se Pepa não ficar, enfim. Eu sabia que Eduardo ia botar o time pra cima. Então, o que é que ele fez? Ele tirou o lateral de origem, colocou um ponta pra jogar ali, meio que um ala, né? E meio que desfez a formação que ele tinha entrado. Então, realmente, ele foi pra cima. Então, já esperando isso, eu esperava que Pepa tivesse voltado do segundo tempo com as primeiras mexidas que ele fez depois. E eu comentei justamente isso com os meus amigos. Eles vão lembrar, se eles assistirem esse vídeo aqui, eles vão lembrar. Eu comentei, eu teria tirado Tite Ortiz, ter colocado Julian Fernandes e teria tirado o Wellington Silva para colocar Barleta. Foi justamente o que Pepa fez nas primeiras mexidas, mas eu teria feito no intervalo. Eu já teria voltado com essas mexidas. Porque o Wellington Silva até tentou ajudar no primeiro tempo, mas não foi tão eficiente na proposta de jogo dele, né? Das características dele. Não teve tanta chance assim de mostrar o que ele pode mostrar. E Tite Ortiz estava muito bem na partida, mas por questões táticas, sabe? Eu teria colocado o Julian Fernandes antes. Enfim, Novo Horizontino voltou-se um tempo já com 2 chances logo de cara, pressionando o Sport, saindo de frente com o Kaique França. Kaique França, por sinal, outro jogaço, outra defesaça, salvando o Sport. E foi isso basicamente que aconteceu. O Novo Horizontino, no começo do segundo tempo, atacando, pressionando. Conseguiu um pênalti bobo, que por sinal, de Plácido, para mim, talvez tenha sido o único erro dele da partida, porque foi uma baita partida. Ele foi recuar uma bola, né, de cabeça e recuou de forma errada para Kaique França, que gerou o escanteio. No escanteio, Felipe, que tem que cometer algum erro no jogo, parece que Felipe entra com o objetivo de cometer pelo menos um erro para ser xingado pela torcida. Sabe o que é pior? Felipe não sente as críticas. Ele é um cara que você vai metendo o cacete dele, criticando e ele de boa. Por um lado, isso é bom. Por um lado, isso é bom. Isso mostra que ele tem o psicológico muito bem trabalhado. Mas por outro lado é difícil, porque parece que ele sempre tem que errar uma vez. E assim foi. Num lance polêmico, que de primeiro eu não tinha achado pênalti, mas posteriormente, olhando depois, realmente foi pênalti, né? A bola bate no braço dele, pênalti pro Novo Horizontino, gol do Novo Horizontino. A partir daquele momento ali, eu, na minha cabeça, né, já acostumado com outras situações, eu disse, caramba, os caras vão pra cima, o Sport vai acabar tomando um empate. Então o Sport tem que ser inteligente nesse momento do jogo, como já vinha sendo. E aí o Sport continuou jogando bem. No segundo tempo, continuou jogando bem, até que chega ao terceiro gol. Numa jogada muito bem trabalhada, né? Mais uma vez, participação de Coutinho, que fez uma partidaça. Barleta faz o gol, sacramentando e fechando o caixão do Novo Horizontino, Sport 3 e Novo Horizontino 1. Né? Mais precisamente, Novo Horizontino 1, Sport 3, que o jogo foi lá em Novo Horizonte. E aí, o Sport chega a esse terceiro gol e meio que mata a partida. Só que detalhe, depois do terceiro gol, o Sport ainda teve chance de fazer 4, 5 gols. Né? Teve a chance de fazer o quarto ou o quinto gol também, mas não foi eficiente. E aí ficou naquela, né? Veja que interessante, futebol tem disso, né? Outro esporte não acontece isso. Porque um jogo que começou muito difícil para o esporte, estava se desenhando para um jogo de pressão do Novo Horizontino e talvez até vitória deles, né? Pelo desenrolar do início da partida, acabou com 3-1 o esporte, né? Com chance de fazer mais, com chance de ser uma goleada mais elástica. Enfim, no fim das contas, baita vitória, é como diz, é aquela vitória que você sente que é a vitória do acesso, sabe? É aquela vitória do acesso e talvez agora do título, viu? Olha, 3 estrelinhas aqui, né? 3 estrelinhas, uma Série A, uma Série B e uma Copa do Brasil. Talvez, quem sabe, o Sport Clube do Recife vai buscar esse bicampeonato, viu? Porque encostou no Santos, que é o atual líder, né? Que no dia seguinte venceu o Mirassol, mais uma vez jogando nada, mas venceu.
E talvez aí ó, o Sport chegue firme na briga por esse título. Por quê? Tá jogando bola para isso. O Sport não tá. O Sport não é um elefante na árvore. O Sport não é um elefante numa sala, como é o Santos atualmente. Verdade seja dita, o Santos não joga nada. Mirassol joga melhor que o Santos. Novo Horizonte joga melhor que o Santos. Sport joga melhor que o Santos. Então, o Santos atualmente é esse elefante na árvore. Então, o Sport vai ter uma sequência de 3 jogos em casa, ó. Ó aqui, ó. 3 jogos em casa, meu amigo. É para se consolidar. Faltam 10 pontinhos pelas projeções, né? A gente tá com 53, com 63 basicamente sobe. Talvez até menos, viu? Mas com uma margem de segurança maior, com 63 sobe. Então, ó, 3 vitórias e um empate. Imagina só, a gente vencendo. Não vai ser fácil, não é conta de luz, né? Que você vai lá e só faz pagar e tá pronto. Não. Não é naquele fruto que você vai lá, colhe, já tá prontinho. Não. O Sport vai ter que batalhar para vencer o Operário, porque não é um time bobo. É um time difícil de levar gol, inclusive. Mesmo sendo o jogo sendo na ilha, estádio lotado, mas vai ter que batalhar. É um jogo perigoso. E aí, na sequência, pega Botafogo de São Paulo e Guarani. São dois times que estão penando no campeonato, né? Principalmente o Guarani, lanterna e tal. Bem encaminhado para rebaixamento. Então, o Sport precisa continuar sendo humilde, pezinho no chão, humildade, e se Deus quiser vai dar certo. Aproveitar esses 3 jogos em casa, muita gente reclamando, né? Os adversários, inclusive Lisca, treinador do América, reclamou e tal. Mas, veja só, eu prefiro olhar por outra ótica. O Sport foi prejudicado, de certa forma. Por quê? O Sport ficou quase um turno inteiro com um jogo a menos. Detalhe, por boa parte do campeonato com 2 jogos a menos. E isso é ruim, porque você tem uma indecisão, você tem uma indefinição do seu futuro. Você não sabe. Enquanto os outros estão jogando normal, ganhando, perdendo, empatando, a gente fica com aqueles 2 jogos pendentes. E não que significa vitória, você vai lá e tá ganho. Não, tá ganho já esses jogos a menos. Não. Então, de certa forma, eu achei que o Sport foi prejudicado. Então não tem do que ele está reclamando, não. E todo mundo sabia que estava se caminhando para isso, para pegar uma sequência de 3 jogos em casa, pelo desenrolar da tabela. A gente sabe o futebol brasileiro, o calendário é muito difícil. Enfim, é isso. Detalhe, a tabela do Santos, dos 3 próximos jogos, é chatinha. Chapecoense, Ceará e Ituano. Chapecoense, Ceará e Ituano. Então, não é uma tabela fácil, né? É uma tabela chatinha. Pode ser aí a esperança do Sport. Apesar que a tabela do Novo Horizontino não é tão difícil também. É uma tabela relativamente boa, assim como a do Sport, dos 3 próximos jogos. Tem um clássico contra o Mirassol agora na próxima, né? Que é o mais difícil, né? Mas enfim, vamos ver no que é que dá. Estou iludido, estou com um pezinho na Série A, mas com muita humildade vou tentar buscar colocar outro pezinho na Série A. Beleza? É isso. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. É muito importante o apoio de vocês aí. Estou começando do zero esse trabalho. Muita dificuldade para gravar devido à rotina do dia a dia, principalmente com um filho pequeno agora. Falando em filho, vamos fazer a atualização da semana, né? Pedro Lobo, desde que chegou ao mundo, aqui ó. Pedro Lobo. Olha o histórico do menino. Tá pensando que invicto é só sabão, é? Invicto é Pedro Lobo, invicto é o Sport Pepa. É isso aí, valeu, tamo junto pelo Sport Tudo. Quarta-feira tem mais, simbora, Leão.